E aí, galera, beleza? Vamos então agora à parte 2 da nossa aula, né? Eu vou tentar não me alongar muito, é difícil, tá? Assim, é um tema que eu gosto de falar, que eu acho interessante, né? Principalmente agora aqui da parte 2. Então, eu vou tentar não demorar muito, tá? Eu prometo. Nessa segunda parte, tá? Nós temos como principais questões, né, que por trás aí desse debate que a gente vai ter, né? Quais foram, né, as principais causas da Guerra Civil, ou seja, tentar entender a Guerra Civil e as causas, né, que contribuem para que ela aconteça, tá? E depois tentar entender, né, por que o fim da escravidão, ou seja, o fim legal da escravidão através da 13ª emenda, né, ao final da Guerra de Secessão, da Guerra Civil, né, porque ela não é o fim da desigualdade racial nos Estados Unidos, né, não só da desigualdade racial, mas da segregação racial, né, que é uma questão muito forte nos Estados Unidos, né, não só até a década de 1960, que é quando tem o Civil Rights Act, mas ainda depois até hoje, né, isso é muito significativo, muito forte lá. Então, primeiramente, né, vamos olhar aí as causas da Guerra Civil, né, o porquê da Guerra Civil ter ocorrido, tá? E isso está diretamente ligado, né, à questão da escravidão, da manutenção da escravidão. Essa última grande questão que faltava, né, ser ajustada e alinhada depois da Constituição dos Estados Unidos. Né? Uma Constituição que dizia que todos os homens nascem iguais, né, são iguais, livres e têm estados escravistas. Né? Então isso é de fato muito complicado. Nesse mapa aí a gente consegue ver, né, a Mason-Dixon Line, né, que é uma linha uma divisão inicial de estados escravistas ou não. Conseguimos ver aí, né, que Maryland, por exemplo, era um estado escravista, tá? Então você tem, né, estados escravistas ao norte da linha do Missouri Compromise, o Compromisso de Missouri, tá? Que eram, né, e já vinham sendo escravistas antes, isso não era um problema, tá? E depois a gente vai ver que isso vai começar a mudar e vai ter, né, digamos assim, complicações com essa linha do Compromisso de Missouri. Então, entre as questões aí, a gente pode falar do Compromisso de 1850, tá? Que já muda um pouco essa história, tá? Em que você tem a Califórnia, um novo estado, né, com a corrida, né, para o oeste, a Califórnia se estrutura mais rápido que outros territórios e vira um novo estado, tá? Pelo Compromisso de 1850, a Califórnia, que já era basicamente um estado livre, né, é confirmada como um estado sem escravidão, onde a escravidão não era permitida. Tá? Em Washington, D.C., né, no estado de Maryland, um município neutro, né, digamos assim, tá? É proibido o comércio de escravos, então você tem mais uma, digamos assim, vitória dos grupos não escravistas. Tá? Mas, em compensação, e aí o compromisso é isso, né, você abre, né, mão de algumas coisas para ter alguns ganhos, né, você tem uma lei mais rígida, né, sobre fuga de escravos fugidos, a Fugitive Slave Act, que permitia que escravos do sul que tivessem ido para o norte, né, pudessem ser recapturados no norte, ainda que estados não escravistas, e fossem levados para o sul novamente, tá? E que a partir dali a escravidão seria decidida não através, né, da localização geográfica do estado, né, como era com o Compromisso de Missouri, tá? Mas sim por soberania popular, ou seja, por voto das pessoas que lá estivessem. E isso não deu certo, tá, gente? Ou seja, na prática o que é? Porrada. Tá? Então temos aí essa, né, divisão política que se estabelecia, tá? Uma grande área ainda, tá, de territórios não organizados, tá, gente? Então, nesses territórios não organizados não tinha nada, você tinha, né, mal e porcamente uma presença de Estado, tá?
Em azul, estados escravistas. Em vermelho ou rosa, sei lá, tá? Estados livres, tá? E, seguindo a esse compromisso, vem o Ato de Kansas, Nebraska, tá? Em que criam-se esses dois territórios, né? Daí o nome, tá? Que estabelece que nesses territórios a escravidão seria decidida pela população, né, de soberania popular, por voto, tá? Oficialmente aí acaba, né, o compromisso de Missouri, já que você não tem mais uma linha dividindo o norte e o sul, né, se é escravista ou não, tá? Agora é por, né, decisão da população, tá? Mas que vai levar, principalmente no estado do Kansas, tá, a uma disputa entre grupos ligados à abolição e grupos escravistas, basicamente, tá? Como era a soberania popular, esses grupos, principalmente os escravistas, mandam uma galera para o estado para ir para lá e votar lá, vai lá e vota, meu irmão, entendeu? Mas ele não mora lá, dane-se, vai lá, vota, né? E a gente pega e leva essa para casa. Tá? Isso vai levar a disputas, né? Disputa Velho Oeste, bang bang, né? Não é disputa de cavalheiros, né? Quem pensa no Velho Oeste, então, pior aquilo um pouco. Era o Kansas naquela época. Tá? Então você vai ter disputa na troca de tiro, né? Num evento que fica conhecido como Bleeding Kansas, tá? Para sentir um pouquinho, né, o nível aí da disputa. Tá? As tensões estão altas, né? As questões entre escravistas e não escravistas tão pesadas, tá? Principalmente depois do Bleeding Kansas, a porrada comeu, tá? E aí você tem eleições presidenciais em 1860, né? Que isso vai ser assim a gota que faz transbordar o copo, tá? Em que vocês têm os republicanos, né? Lançando um cara chamado Abraham Lincoln, tá? O Lincoln era um defensor, né, do fim da escravidão, tá? Lincoln, que já tinha, né, disputado eleições e debates, tinha feito um debate muito famoso, né, com Stephen Douglas, né, que está aí embaixo dele, que era do Partido Democrata, né, representando aí estados do norte do Partido Democrata. Os debates Lincoln-Douglas ficaram muito famosos. Douglas, né, tinha vencido eleições, né, para o Senado em cima do Lincoln, nessa disputa entre eles. Tá? O Joe Breckinridge era um cara dos democratas do Sul, né, então ele representava, né, estados, né, os democratas mais conservadores dos estados do Sul. Tá? E o John Bell, que não estava nesses grandes partidos, não tinha mesmo chance de vitória. Tá? As eleições aparecem, né? A gente consegue ver aí o sistema eleitoral já era basicamente o mesmo, né, do que é hoje, ou seja, você tem um colégio eleitoral, né, que é representado pela população dos estados, e o colégio eleitoral, ao final, né, que escolhe, decide, elege o presidente. Tá? Você tem no Sul uma votação maciça, tá, para o Breckinridge, que era o candidato do Sul, né, o candidato democrata do Sul. Tá? O Norte, você tem uma boa votação, né, para o Lincoln. Tá? O Douglas, né, o Frederick Douglas, que seria o cara que entrou nas eleições para tirar voto do Lincoln do Norte, basicamente foi para isso que entrou nas eleições. Tá? Ele acaba não tendo vitórias, tem vitórias, né, muito pouco expressivas, tá? Do ponto de vista aí do colégio eleitoral. Então ele acaba não apresentando, né, o problema para o Lincoln que foi, né, o que eles, pelo menos que o partido achava que ele poderia ser. Tá? E no final das contas o Lincoln ganha, né, o Lincoln é eleito presidente com uma plataforma, né, que dizia o seguinte: o que dizia a plataforma de política do Lincoln? Tá? Não extensão da escravidão para os novos territórios. Então tinha aí, né, questão do Kansas, Nebraska, Utah, Novo México, esses territórios que ainda estavam se organizando, tá? Eles não seriam territórios escravistas. Né? Ele estava assim estabelecendo, e queria estabelecer tarifas protecionistas, né, para proteger as indústrias do norte, o que era um elemento
que desagradava bastante os agroexportadores, né, do Sul, porque isso prejudicaria as exportações deles, principalmente de algodão, o principal produto aí que eles produziam nessa época, tá? Para a Inglaterra, Revolução Industrial, né, comprando tudo quanto é algodão. Então, se o algodão deles ficasse mais caro, isso, né, fora dos Estados Unidos, isso seria um problema. As tarifas protecionistas, né, do norte seriam, né, muito provavelmente adotadas também pelos países, né, a reciprocidade pelos outros países, Inglaterra, isso prejudicaria a exportação desse grupo. Tá? E ele, né, o Lincoln falava também de direitos para os imigrantes, né, para essas novas pessoas que entravam. Lembrando que a imigração aí europeia era, né, em larga escala nos Estados Unidos nessa época. Tá? E, para terminar, né, o apoio do governo, cash, grana, para a construção de uma estrada de ferro para o Pacífico. Tá? Ou seja, uma estrada de ferro ligando o norte à Califórnia, ao oeste. Tá? Lógico que precisava ser assim retinho, né? Mas isso aí, né, era importantíssimo, principalmente, né, para as indústrias americanas e para o comércio e para a exportação, você exportar para a Ásia ou pegar produtos da Ásia, você ligava, né? Na época que não existia canal do Panamá, lembra disso, tá, gente? Se alguém saísse da costa leste dos Estados Unidos e quisesse ir para uma cidade da costa oeste, tinha que descer de barco, a América toda, passava aqui, parava no Rio de Janeiro até e tal, dava a volta, subia tudo para chegar lá, né? Então essa estrada de ferro, né, vocês podem ver em vários filmes aí de Velho Oeste, né, pessoas construindo estrada de ferro e tudo mais, era isso, era muito importante. Tá? Então, se a gente fosse olhar, né, essas causas da guerra, né, a gente pode ver que a escravidão é sim uma questão importante, tá? Mas assim, ela não aparece apenas como escravidão. Tá? A gente pode olhar até que a escravidão tem uma questão social aí, né, fortíssima, tá? Mas tem também uma questão econômica, tá? Desses grupos econômicos do Sul que dependiam do trabalho escravo, do medo do fim da escravidão, ainda que, como nós vimos agora, né, a plataforma política do Lincoln em nenhum momento falava em acabar com a escravidão. Tá? Ele vai acabar se aproveitando da guerra civil para isso. Né? Mas não porque não acreditasse nisso, mas porque ele sabia que ia dar treta. Né? Então, a questão da escravidão e dessas consequências econômicas, ela acaba aparecendo também como uma disputa, né, pelo direito dos estados, uma disputa entre os estados e o governo central, ou seja, até que ponto o governo central tem poder sobre os estados. E já haviam outras disputas nesse sentido, né? Então você já vinha as tensões entre o governo central e os estados já vinham se prolongando por muito tempo, tá? E vai chegar com a eleição do Lincoln meio que num momento de decisão, tá? Que vai acabar levando a uma guerra, né? A guerra civil, a uma tentativa de separação de alguns estados e a eclosão de guerra. A guerra em si, né, a secessão e a guerra, né, começa no dia 20 de dezembro de 1860, tá? Mais exatamente no estado da Carolina do Sul, tá? Em que tropas, né, o governo decide se separar. E aí você tinha um forte, o Fort Sumter, que era um forte, né, de defesa com o exército dos Estados Unidos, ou seja, da União. Esse forte é atacado por forças estaduais, tá? E o estado da Carolina do Sul declara assim, né, a sua saída da União, tá? A sua secessão, a sua separação, tá? E vai ser seguido aí então por alguns, né, diversos outros estados do Sul, tá? Então você tem, né, isso em dezembro de 1860, tá? Então você tem diversos outros estados que vão, né, se juntar, né,
a South Carolina, tem essa primeira batalha. Essa separação, essa primeira batalha marca o início da guerra, porque é um movimento de agressão, né? Até então, você tem negociações políticas acontecendo, tá? Alguns estados que são esses aqui, né, esses estados, tem essa corzinha aqui que eu não sei qual é, né? Esse amarelo aí de cor de burro quando foge, tá? São estados que, apesar de serem escravistas, não se separaram, continuaram com a União, tá? Então a gente vê assim que não era só uma questão de escravismo contra não escravismo, tá? Você tinha a questão da escravidão, era central nesse processo, sem dúvida, tá? Mas alguns estados que eram escravistas continuaram ligados à União, mesmo depois, né, da separação, da secessão, né, em que esses estados acabam formando um novo país, pelo menos do ponto de vista deles, que eram os Estados Confederados da América, the Confederate States of America, né, em oposição aos Estados Unidos da América, the United States of America. Eles adotam uma bandeira própria, tá? Essa bandeira aí vocês muito provavelmente devem se lembrar dela, ela aparece até hoje em diversos estados do sul dos Estados Unidos, né? Ela é uma bandeira que, para alguns, né, alguns alegam que representa uma identidade sulista, né, estadunidense, mas que tem uma carga, né, racista, né, de opressão, né, escravocrata nela muito forte, né, indelével. Não dá para você separar a bandeira da escravidão, né? Então você tem hoje nos Estados Unidos um grande debate sobre, né, se os estados devem ou não, né, as repartições públicas, né, devem ou não expor essa bandeira, né, porque ela traz consigo, né, um elemento forte nisso. A mesma coisa com heróis da guerra, né, civil nos Estados Unidos do Sul, né, que defendiam o Estado escravista. Então há um debate muito interessante sobre isso ainda rolando, tá? Até hoje. Esses Estados Confederados, então, eram um país, ou seja, criaram uma bandeira própria, criaram uma moeda própria, né, the Confederate Dollars, né, um selo, aqui em cima tem um selo próprio, tá? Ainda que esses elementos tenham tido, a bandeira ela perdurou, ela continuou, mas os outros elementos eles tiveram pouca circulação e pouca duração, né? Já que duraram poucos anos e esses poucos anos de guerra. Tá? No quadro geral, então, né, de união e confederação, tá? Temos na confederação, tá, esses estados aqui em verde, tá? Formariam, então, né, os Estados Confederados da América. Formariam por quê? Porque, assim, nenhum país reconheceu eles como país, né? Os Estados Unidos não reconheceu sua independência, eram apenas para os Estados Unidos estados rebeldes, tá? Ninguém, né, comprou o barulho deles, digamos assim, tá? E isso significa, então, que não existiram, não foram um Estado, né, verdadeiro, tá? Você tinha em amarelo estados livres e nesse laranjinha e marronzinho aqui, né, estados escravocratas ligados à União, né, que não se separaram dos Estados Unidos, como nós vimos anteriormente. Tá? No decorrer da guerra, né, você tem, né, essa tabela, eu acho muito interessante, que ela mostra muito bem, né, como é que o Sul não tinha como vencer. Tá? O Sul tinha um grande general, né, que liderava suas tropas, né, o general Lee, que o Norte tentou, né, convocá-lo para liderar as tropas do Norte. Ele, como era um cara sulista, não foi, né, acabou se dando mal por isso. Tá? Mas por essa tabela aqui a gente percebe que o Sul, né, apesar de ter tido, né, alguns sucessos militares no início da guerra, ele não tinha como, né, digamos assim, sustentar uma guerra por muito tempo.
Daí o Norte ter adotado, né, em grande medida, o que a gente chama de uma guerra de atrito, né, que é assim, porrada, morre muita gente dos dois lados, tá? O Norte tem como repulso, não. Né? Isso dá para ver através da questão da população, né? Ou seja, do país, 71% aqui da população, tá, dos Estados Unidos estava no Norte, certo? Então é um percentual muito grande, tá? Lembrando que grande parte da população do Sul também era formada de escravos, tá? Bank deposits, né, depósitos bancários, ou seja, dinheiro, né, nos bancos sendo investido, tá? 81% no norte, 19% no sul. Tá? As fábricas, o norte industrial com 86% das fábricas, do sul com 14%, principalmente fábricas, né, de bens de consumo não duráveis, comida. Né? Produção de algodão, aí não, você tem 99,9% no sul, 0,1% no norte. Apesar da produção né, a produção de algodão não tem um efeito tão grande assim na guerra. Né? Você consegue fazer, né, atadura. Tá? Food crops, né, plantação de alimentos, né, de comida. Tá? Você tem 72% no norte e 28% no sul. Né? Mas espera aí, Maurício, como é que pode ser isso se o norte era industrial e o sul era agrário? O sul é agrário de exportação, são as plantations. Então eles têm grandes propriedades, latifúndios enormes, produzindo algodão para exportação. Né? Já o norte não, o norte ele é baseado na pequena e média propriedade com a produção para o consumo interno. Então o norte produz comida para ser vendida ali dentro, para circular ali dentro, né? Da região mais populosa, tá? Em pequenas e médias propriedades. Tá? Cavalos, né, que eram animais mais ligados ao exército e à guerra mesmo, 72% no norte e 28% no sul, enquanto, né, mulas, burros, que são animais mais para carga, principalmente usados nas fazendas, 71%, o número se inverte. Né? Então você tem, não tinha tanque, né, os animais eram muito importantes ainda para o transporte, tá? Os animais e as linhas de ferro. Né? As linhas de ferro que eram fundamentais para a movimentação de tropas. Nesse mapa aí a gente vê, né, a capilaridade das linhas de ferro no norte, enquanto no sul elas ainda eram muito escassas, né, eram levando, principalmente para levar a produção do interior para o litoral, né, Charleston, né, Savannah, os principais portos de saída do algodão, né, para a Inglaterra. Com isso, né, o norte conseguia movimentar suas tropas, né, reabastecer suas tropas com comida e com pessoas, tá? Muito mais rapidamente. Lógico, depois que eles foram indo, né, para o sul e tomando o sul, isso vai diminuindo um pouco, né, quando vai mudando o fronte da batalha. Mas ainda assim tinha uma movimentação muito melhor. Tá? Nessa guerra, então, aparece no norte, né, alguns líderes importantes. Ulysses S. Grant talvez seja, né, talvez não, com certeza o maior deles, é o cara que no final comanda as tropas. Tá? E no sul, Robert E. Lee, né, o que eu mencionei antes, talvez o grande general estadunidense do período. Tá? A guerra está acabando, né, em 1863, tá? Ela já está indo para o finalzinho dela, 3 anos de guerra. Tá? Você vai ter, né, digamos assim, aproveitamento desse momento para a questão, né, do fim da escravidão nos Estados Unidos. Tá? Você tinha negros que já lutavam né, pela União. A União já tinha declarado que os negros que fugissem do Sul e fossem para o Norte lutar pelo Exército ganhariam sua liberdade. Tá? Eles lutam em tropas segregadas. Tá? Você não tem também essa ideia de que somos todos iguais, que bom, legal, não. As tropas são segregadas, comandadas, como dá para ver na imagem, por um branco, porque o branco é oficial. Os negros não são oficiais. Tá? Mas você já tem, né, tropas de negros que muitos deles são negros fugidos do sul que vão para o norte ou se juntam ao norte, lá pelo sul, para lutar. Tá? Em 1864 temos, né, a reeleição do Lincoln, tá? Já durante a guerra, ou seja, ele vai concorrer, né, mas não tem dificuldade nenhuma de ganhar, dá para ver. Os estados do sul,
né, em azul aqui no mapa, não participam da eleição porque eles estão em estados rebeldes, né, são estados, né, em rebelião, como diziam. Tá? Então Lincoln vence, né, por uma landslide, como a gente fala, no voto eleitoral, tá? E se aproveita desse momento né, de força de eleição, tá? E vai, né, passar no Congresso americano a 13ª emenda à Constituição, que põe o fim da escravidão nos Estados Unidos. Tá? Então a 13ª emenda acaba com a escravidão, né, de jure, né, a escravidão legal nos Estados Unidos. E é uma emenda bem curtinha, né? Section 1, né, neither slavery nor involuntary servitude, except as punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States or any place subject to their jurisdiction. Né? Então, nem a escravidão, nem uma servidão involuntária, tá? Só por crime, aqueles caras ficam quebrando pedra, né, no cinema, os prisioneiros com corrente e a bolinha no pé, né? Pode existir nos Estados Unidos, e o Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. Tá? Feito isso, todos os estados precisavam ratificar, os estados do Sul ratificam, né, essa terceira emenda como condição, né, de fim da guerra, ao serem reinstated, reintroduzidos, né, ao governo norte-americano e poderem assim desfrutar, né, de serem estados legalmente. A escravidão acaba, a guerra civil, né, vai durar muito mais, um pouquinho só mais de tempo, né, vai acabar logo depois, tá? Em 9 de abril de 1865, tá? Os estados do Sul se rendem nessa casinha aqui do lado, tá? Uma casinha bem, né, normalzinha, no meio do nada ali no sul, tá? Se reúne, hoje em dia é um museu, né? Como dá para ver pelas, né, aqui em cima, tá? Se juntam os generais, tá? A guerra acabou e o Lincoln também não vai durar muito tempo mais não, tá? No dia 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln é assassinado, né, por John Wilkes Booth, tá? Esse carinha aqui do lado, tá? Ao assistir uma peça de teatro, tá? Estava lá no camarotezinho dele, chegou o cara por trás e deu tiro, tá? Mata o Lincoln, tá? Mas a escravidão não volta, tá? A emenda está estabelecida. Tá? Começa assim um período de reconstrução nos Estados Unidos, né? Que eles vão reconstruir o país, principalmente o Sul, tá? Em que o Sul deixa de ser escravista, mas não deixa de ter, né, digamos assim, toda uma ideologia, todo um aparato, toda uma visão de mundo ainda ligada à escravidão, né? A Ku Klux Klan, por exemplo, surge criada nesse período como uma forma de, né, garantir que negros não conseguissem maiores direitos, né? A escravidão vai ser, né, ela não é mantida, mas ela vai ser substituída por mecanismos, né, nesse sentido, tá? Então, no final do século, por exemplo, final do século XIX, tem um famoso caso Plessy versus Ferguson, tá? De 1896, que é um caso que vai para a Suprema Corte e meio que define, né, a condição do negro nesses estados do sul dos Estados Unidos, porque ela define, né, essa decisão da Suprema Corte, ela é chamada, né, de separate but equal. Ela define que não é contra a lei, tá? Não é segregação, digamos assim, termos instalações separadas para brancos e para negros, desde que tenham para os dois. Né? Ou seja, elas podem ser separadas, mas têm que ser iguais. Tá? Por iguais, eles querem dizer o quê? Tem que existir as duas. Tá? Porque elas não eram nem de longe iguais. Tá? Então você não tinha nem na mesma quantidade, nem na mesma localização, nem nas mesmas condições materiais. Tá? Nem com o mesmo financiamento. Tá? Escolas, por exemplo, tinha escolas para branco e escolas para negros.
tá? Mas o financiamento que vinha da comunidade era muito diferente, né? A grana que rolava, as condições materiais nas escolas eram muito diferentes. Desde os bebedouros, que a gente consegue ver aqui em cima, né? A diferença de brancos e negros, tá? A pontos de ônibus, a lugares em que as pessoas podiam sentar no ônibus, né? A salas de espera, a diversos, né, momentos da vida, tá? Criavam-se então mecanismos, tá, de manutenção dessas diferenças, né, essas diferenças, né, legais, tá, que podiam estar disfarçadas, mas estavam claras ali, visíveis para todo mundo. Né? Mecanismos ainda que evitavam que os negros conseguissem chegar, né, eleger representantes políticos. Tá? Então, para isso se criavam testes para, né, conferir, confirmar, né, se a pessoa era alfabetizada, mas eram testes criados para que ninguém conseguisse passar. A gente vai falar bastante ainda dessas questões quando a gente falar do Paper One in History, tá? Do movimento de direitos civis, do Civil Rights Movement. Mas você mantinha, assim, né, bloqueios para que os negros conseguissem direito ao voto, conseguissem votar, tá? E mantinha separações, né, em instalações, né, para eles. E isso vai perdurar no final do século XIX, tá? Por grande parte do século XX. Tá? Isso acaba, né, assim, legalmente em 1964, tá? Com o Civil Rights Act de 1964, tá? Mas, assim, na prática, né, a gente pode ver que ainda, né, em muitos casos, ainda permanece, né, a questão de bairros, né, típicos de imigrantes e várias, né, diferenças sociais que estão já meio que quase que incrustadas ali na sociedade americana. Tá? Para fechar então, pessoal, né, eu tentei não me alongar muito, tá? A gente pode ver por que o fim da escravidão, então, não foi o fim da desigualdade racial nos Estados Unidos, justamente, né, que mesmo com a 13ª emenda, mesmo com o fim da escravidão, né, o SUS Favocata ele vai engendrar, ele vai colocar, né, em funcionamento outros mecanismos de segregação. Tá? Outros mecanismos de separação na vida social. Tá? Vão ser barreiras econômicas, de emprego, de alfabetização, de escolaridade, de participação política. Tá? Todas essas questões vão, né, que são conhecidas no geral como as Jim Crow Laws, as leis Jim Crow, né, que separam e garantem essa separação, né, entre negros e brancos nos Estados Unidos, tá? Vai ser uma marca da sociedade sulista estadunidense, tá? Por grande parte aí do século XX. Beleza, galera? Valeu, um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.